Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver neste estudo, no capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições. As causas anteriores das aflições. E o item que vamos estudar a esse respeito é o item de número 6. Causas anteriores das aflições. Item 6. Mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. E realmente, quem de nós nunca passou por uma situação inesperada, inusitada, uma situação difícil, que chamamos fatalidade? Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. A maioria dos seres aqui encarnados passam por situações desse tipo. Perda de entes queridos. E entes queridos que muitas vezes são o esteio, o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Mais um exemplo de aflição, de sofrimento, perda de entes queridos através de acidentes que jamais imaginaríamos de acontecer. São fatos que ocorrem inesperadamente e nos trazem muita dor, muito sofrimento. Outro exemplo aqui. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, apesar dos cuidados, apesar de tudo que fazemos para evitar, podemos passar por essa situação. A perda da capacidade de sobreviver financeiramente. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, a quantos males inesperados todos nós aqui encarnados estamos sujeitos. E males, situações desagradáveis que nos parecem inesperadas, inusitadas, fora completamente do contexto em que vivemos. Todos nós estamos sujeitos. E continuando aqui, os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer sem compensação tão triste sorte que não podiam evitar
que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração, da piedade pública. Então, estamos sujeitos a muitos reveses, inesperados, inusitados, jamais imaginados. Nenhum de nós está salvo. É porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Nós vemos a diferença de sorte, entre aspas, né? Entre membros de uma mesma família. E aí não temos uma resposta, já que na existência atual não encontramos nenhuma causa que explique essas dores, esses reveses, esses sofrimentos. E ainda temos mais aqui, olha. Quer dizer, enfim, ou melhor, que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Os casos que se encaixam nessa condição não são casos raros aqui nesse planeta, não. Crianças que morrem em tenra idade ou que, mesmo sobrevivendo, passam por sofrimentos atrozes. E problemas são esses que ainda nenhuma filosofia, nenhuma ciência pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. E muita gente diz: Senhor, o porquê disso? Deus me esqueceu. E muitos chegam a pronunciar esta frase que não tem nada a ver com a realidade. Deus é injusto. Quantos de nós, ou quantos nós não conhecemos, que passam por esta condição de sofrimentos inesperados, de dores inusitadas, de forma repentina. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar à sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra, como é que nós podemos explicar isso? Alguém que sofre e não tem no seu passado atual uma explicação para esses sofrimentos. E fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo a braços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. Aparentemente, são seres inocentes. Muitos
em tenra idade, que já começam a sua existência com sofrimentos, com doenças congênitas e outras que são adquiridas. Então, olhando o panorama do nosso planeta, encontramos situações em quantidade bastante elevada que passam por estas condições que aqui nós vimos, aqui estão sendo enumeradas. Então, nenhum de nós está a salvo das dores. Mas vamos aqui à explicação do porquê. Quando nós conhecemos o porquê das nossas dores, nós nos fortalecemos para enfrentá-las, para passar por elas sem desespero, sem tristeza e muitas vezes até sem sofrimentos, dependendo do grau da nossa compreensão. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa. Axioma é uma verdade incontestável. E, segundo esta verdade, todo efeito tem uma causa. Isso é ciência. Todo efeito tem uma causa. Tais misérias são efeitos de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então, não há injustiça na ordem divina. Não há nenhum pontinho que seja errado, injusto, equivocado. Deus é perfeito. Então, ele jamais iria admitir qualquer falha, qualquer imperfeição, qualquer erro na sua justiça. Ora, ao efeito, que são as dores, precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Todo efeito é proveniente, vem de uma causa. Se não encontramos esta causa na vida atual, a única explicação plausível é que esta causa vem de uma existência anterior. Não há outro caminho. O que não podemos admitir é que Deus cometeu um erro, uma injustiça para conosco. Isso jamais aconteceu e jamais acontecerá. Deus é bom, justo e misericordioso. Então, tudo que Ele nos dá é para o nosso bem, para a nossa correção, para que nos alinhemos à sua lei. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Conclusão lógica. Se estamos passando por algum sofrimento, a causa
Não é porque Deus assim o quis. Deus não tem esse capricho. Deus é perfeito. Ele não nos dá nada que não necessitemos para a nossa evolução. Então, ele não nos daria o mal de forma aleatória. Vou resolver hoje dar uma doença ao fulano. Pronto. Não é sorteio. Tudo acontece. Tudo que nos ocorre, desde uma unha encravada até um câncer, tudo tem uma causa. E todos os sofrimentos, a causa de todos os sofrimentos, se tivermos boa vontade, se fizermos um exame honesto, vamos encontrar essas causas. E essas causas estão dentro de nós mesmos. Então, Deus não comete erros. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. Então, tudo que fazemos contrário à lei divina, tudo precisa ser retificado. E a forma de retificarmos é passando pelas situações desagradáveis que causamos. Nós plantamos e obrigatoriamente nós colhemos aquilo que plantamos. Se formos inteligentes, não vamos plantar ervas daninhas. Esta é a lógica do funcionamento do universo. Todo efeito tem uma causa. É uma alternativa que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Se Deus é bom, justo, é magnânimo, é poderoso, perfeito, então não há injustiça de Deus. O que existe é simplesmente correções que precisamos fazer na nossa rota evolutiva, caminhando o melhor possível para frente, para o alto. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Aquele negócio, morreu, ficou impune. Isto não existe. Não existe, até porque a morte não é o fim. Nós, na realidade, nós não morremos. Nós simplesmente abandonamos esse corpo grosseiro, mas continuamos com as mesmas ideias, com os mesmos sentimentos, com as mesmas concepções e ações. Nós não mudamos em nada. A morte não causa uma transformação relâmpago em ninguém. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e é verdade. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. Aqueles sofrimentos, os quais não encontramos explicação na vida atual, com certeza eles têm uma explicação. E essa explicação está no nosso passado, porque somos seres imortais. E Deus, carinhosamente,
bondosamente nos oferece várias oportunidades para retificarmos os nossos erros. E essas oportunidades vêm através das reencarnações. Uma única existência não é suficiente de forma alguma para que façamos todo o nosso aprendizado divino. É impossível em uma única existência. Somente a reencarnação explica todos esses aparentes erros ou falhas ou injustiças na nossa vida. Não há injustiça, não há erro, não há falha. Deus é perfeito. Então, tudo no universo, inclusive nós, funcionamos dentro dessa perfeição, dentro da perfeita lei divina. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido, muita gente diz isso, né? Eu não merecia passar por isto. O infortúnio que à primeira vista parece merecido tem sua razão de ser, tem a sua justificativa. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Nós, muitas vezes, passamos por situações que não compreendemos. Não sabemos o porquê. Mas existe o porquê. O fato de desconhecermos momentaneamente na nossa memória da vida atual não significa que não existe o porquê. Ele existe. Até porque nós somos seres imortais. Nós nunca morremos. O que aparentemente morre é só o corpo físico. Na verdade, é só uma devolução desse material que forma o nosso corpo físico. Ele é devolvido aos laboratórios da natureza. Tudo é reciclado. Então, morte, acabou, nunca mais. Isto não faz parte do planejamento de Deus. É uma insanidade pensarmos desta forma. E Deus, magnânimo, bondoso, perfeito, carinhosamente nos dá novas oportunidades para retificarmos as nossas concepções, as nossas ações, para alinharmos o nosso pensamento com a justiça, com a perfeição, para desenvolvermos as nossas capacidades divinas e um dia chegarmos à angelitude. E todos nós chegaremos. Agora, o tempo em que vamos chegar, cada um faz o seu tempo. Se nos dedicamos, se nos esforçamos mais, esse tempo, esse período de aprendizado, ele diminui. É como na escola, o aluno mais dedicado cumpre mais rapidamente as etapas e se forma primeiro. E o outro que negligenciou os seus estudos vai ter que esperar um tempo maior. Vai ter que repetir lições. E aqui fechamos mais um estudo acerca do nosso Evangelho. Espero que ele seja importante e proveitoso para todos. Para mim, está sendo.
muito proveitoso, muito importante. Muita paz em seus corações e que possamos ter a sabedoria de seguir as orientações de Jesus, que nos trouxe as verdades divinas. Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus.